Pai do Senhor, Senhor Evangelista. Amém. Então, saúde do Senhor Evangelista. Estou bem, graças ao Senhor, graças às misericórdias do Senhor, porque até que o Senhor tem nos sustentado. Estamos mais uma vez aqui com o Senhor Evangelista Batista para falar mais de um tema muito pertinente, um tema que muita gente tem, a maioria dos cristãos tem dúvida. Este tema é um tema muito pertinente, então nós decidimos gravar aqui a esta hora com a ajuda do Senhor Evangelista Batista, que vai nos espelhar mais ou menos sobre este tema. O tema de hoje é por que um cristão não perde salvação. Então, Senhor Evangelista, por que um cristão então não perde a salvação? Antes de tudo, agradecermos a Deus pela oportunidade que nos concedeu de mais uma vez estarmos aqui para nos tratarmos desse assunto de grande importância, deste assunto que tem gerado polêmica, não só neste século XXI, mas nos séculos passados. Esse assunto já foi completamente pregado de tal modo que outros se levantavam e outros defendiam. Mas de acordo com as Escrituras, porque Deus deu um mapa, Ele deu um guia, e o guia dos cristãos da igreja é a Bíblia. Todos os temas que nós queremos abordar ou tratar, devemos nos remeter nas Escrituras, porque as Escrituras que vai nos responder todas as perguntas que surgirão. É somente as Escrituras. E a pergunta é, por que um cristão não perde a salvação? Concernente esta pergunta, visto que a salvação, em primeiro lugar, é uma obra monergística de Deus. O que é obra monergística de Deus? Para mostrar que a salvação é uma obra exclusivamente de Deus. E este ponto, que nós gostamos, que um cristão não perde salvação, é o quinto ponto das doutrinas da graça, que alguns preferem chamar como o quinto ponto das doutrinas do calvinismo, que é a perseverança dos santos. Então, por que um cristão não perde a salvação? Um cristão não perde a salvação porque o Deus que lhe salvou de uma forma perfeita. Um cristão não perde a salvação porque o Deus que lhe salvou de uma forma eficaz. Então, esta é a razão que leva a que os cristãos não perdem a salvação. Visto que Deus salva o indivíduo, então ele salva de uma forma perfeita. Então, um cristão, ele não perde a salvação porque Deus, ele é perfeito e ele salva verdadeiramente. Tudo que o homem faz, um outro homem é capaz de fazer. Mas somente aquilo que Deus faz, nenhum homem é capaz de fazer. Então, Deus, como ele salva perfeitamente. De tal modo que Paulo ele diz que aquele que começou a boa obra em vós, quem? Deus. Ele é fiel. Ele é fiel para terminar. Então, Deus nunca começa alguma coisa e não termina. Ele começa e ele termina. Então, um cristão não pode perder a salvação. Hipóteses nenhuma ele vai perder, porque o Deus que lhe salvou verdadeiramente, de tal modo que Jesus ele disse que as minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem e elas me obedecem e jamais ninguém pode o arrebatar das mãos de Cristo. Jamais elas perecerão. Os cristãos jamais vão perecer, jamais vão se desviar, jamais eles vão perder a salvação, porque o próprio Deus vai lhes perseverar até ao fim. O próprio Deus vai se encarregar de lhes perseverar. Conforme nós encontramos a aliança que Deus fez conosco, que está no livro de Jeremias, que diz que colocarei o meu temor nos seus corações para que não se apartem dos meus caminhos. Então, Deus, no momento que ele salva um cristão, ele coloca o seu temor no coração daquele cristão, e aquele cristão, de modo nenhum, hipótese nenhuma, vai quiser, ou seja, vai ter o prazer de se desviar. E não só, nós também vimos que o nosso irmão Judas, na sua carta de Judas, no único capítulo dele, no versículo 24, ele diz que o Senhor é poderoso para nos manter. Então também nós vamos entender que 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, mostra que o poder de Deus é que nos persevera até a nossa salvação. Então, Deus, ele é que nos persevera. Então, mas um cristão, ele peca, um cristão, ele falha, um cristão, ele talvez faz coisas que desagradam a Deus, mas ele jamais
vai perecer. Ele jamais vai perder a salvação. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez em Cristo para sempre. Verdadeiramente, um cristão não perde a salvação, hipótese nenhuma. Senhor evangelista falou muito bem, mas nós temos registrado que algumas seitas, em algumas igrejas, têm se baseado muito no livro de Mateus. E o que o senhor evangelista tem a nos dizer sobre aquela passagem do livro de Mateus 24? Sim, Mateus 24, né, no versículo 12 e 13, no versículo 12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E no outro versículo ele diz, somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Alguns usam esses textos para provar que a salvação se perde, mas nós vamos entender bem esse texto. Somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Um cristão ele será salvo e ele vai permanecer até o fim. Por quê? Porque Cristo persevera dentro dele. De tal modo que João, na sua primeira carta, 1 de João capítulo 4, diz que aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Quem é que está em nós? É Cristo. Então, Cristo é que vai nos perseverar. Cristo é que vai nos perseverar. E esses cristãos que vão perseverar, jamais o amor dele acaba. E também diz em Mateus, se possivelmente virão muitos falsos cristos, falsos profetas, e se possivelmente enganarão os escolhidos. A pergunta é, um cristão pode ser enganado? A resposta é, de hipótese nenhuma, um cristão será enganado pelos falsos profetas. O que é que nos garante que um cristão não vai ser enganado? João capítulo 10, versículo 5, que a Bíblia diz que as ovelhas do Senhor jamais ouvem voz estranha, jamais seguem voz estranha. Então os verdadeiros cristãos não vão ouvir a voz dos falsos profetas e eles não vão seguir esses falsos profetas porque eles conhecem o seu pastor, que é Jesus Cristo. E eles vão seguir Jesus Cristo. Hipótese nenhuma eles vão se deixar levar por qualquer outro falso profeta, por qualquer outro falso ensino. Eles conhecem a voz do seu Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Já para terminar, né, gostaria que o evangelista Batista deixasse algumas dicas, alguns conselhos para aqueles que acreditam que um cristão pode ser condenado depois, que um cristão pode perder a salvação, aqueles que acreditam nessa doutrina. Então gostaria que o senhor evangelista desse algumas dicas, alguns conselhos concernentes àqueles que pensam nisso. Sim, o conselho que eu deixo é que tais indivíduos estudam mais a Bíblia, se aprofundam mais, não peguem esses textos isolados que talvez podem nos levar a cometermos heresias, mas que baseamos sempre nas Escrituras, que nós aprofundemos mais e mais e mais, porque 1 de João, no capítulo 2, versículo 19, mostra que aqueles saíram de nós, mas não é o nosso, porque se fosse o nosso, permanecerão conosco. Aqueles que vão sair da congregação, que vão sair, se assim posso falar, do caminho de Cristo, e vão morrer daquela forma, aquela é uma prova de que eles nunca foram salvos. Então, o conselho que eu deixo é que os meus irmãos que não creem ainda nesta doutrina, que estudam mais a Bíblia, principalmente também no livro de João mesmo, no capítulo 10, os irmãos podem estudar, analisar detalhadamente, os irmãos vão entender esta doutrina, e também não só. Uma das coisas que vai nos dar segurança de que um cristão não perde salvação é a doutrina que nós chamamos doutrina da justificação. Justificar é um ato legal de Deus declarar alguém inocente, justo e lhe absolver. Então, se Deus absolve alguém, declara alguém como justo, jamais vai lhe declarar como injusto. Então, a doutrina da justificação também já nos dá a certeza de que um cristão não perde a salvação. A doutrina da eleição já nos dá a certeza que um cristão não perde a salvação. Mais ou menos isso. Mais uma vez, acabamos de apresentar um tema muito importante e nós só pedimos para todos aqueles que tiverem este vídeo na sua posse, que compartilhem com os outros, pois que está a ser compartilhado é a palavra do Senhor, porque Deus nos diz que ide pregar o evangelho a toda criatura neste mundo. Então, que nós devemos fazer compartilhar. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Amém.